Olá, ouvintes da Vibe Mundial, boa noite. Nós estamos aqui fazendo essa apresentação, agradecendo a vocês pela audiência e agradecendo ao Pai por nós estarmos aqui. Olha, boa noite, Nakamura-san. Boa noite, ouvinte. Lembrando que nosso programa vai sempre ao ar às 9 horas de sexta-feira, tá? De sexta-feira, todos os sábados, aliás, todos os sábados às 9 horas, tá? Então estamos lá todos os sábados às 9 horas e esse programa é especial para a gente poder falar um pouco no nosso novo produto, na nossa nova representação também, além da Invebra. Tá? Então, olha, gente, o que eu senti, na verdade, vou fazer um pequeno depoimento. O que eu senti no terceiro dia que eu comecei a tomar, eu senti uma leveza tão grande, sabe? Parece que meu horizonte, minha vista alcançava um lugar muito maior, assim, enxergava muito mais, assim, muito mais amplo, vou dizer assim, mais amplo e mais claro. Para mim estava ficando tudo escuro, meio cinza, mas de repente fez um pá, sabe quando faz um pá mesmo, né? É isso que eu senti. Por isso, e foi um ouvinte da Vibe Mundial, né? Foi o Celso que me indicou. Celso parou o carro na estrada para falar assim: olha, gostei do seu programa, mas você tem que conhecer o Valdir. E eu falei assim, tá bom, eu pensei com meus botões, é mais um que está aí, né, falando para me ligar. Mas ele falou assim, a senhora não está me entendendo, a senhora tem que ligar. Gente do céu, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? Além de estar com os produtos da Invebra, eu estou impressionada. Em 77 anos, nunca senti o que eu senti com esse produto. Isso é um depoimento meu, né? E agora vamos falar com o nosso naturopata, Valdir Banks. Olá, Valdir Banks, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Então, Valdir, na semana passada nós falamos muito, né, sobre o nosso super dinâmica vitamina, supervitamina, enfim, foi uma loucura total. Eu fiquei o dia inteiro no telefone. Olha, me desculpem as pessoas que eu não respondi ou que eu não respondi no dia, porque foi uma loucura mesmo. Daí estava com gente na casa, então foi muito, muito complicado. Então hoje eu gostaria que você falasse sobre o nosso super vitamínico. Por quê? Porque muitas pessoas querem mais informações, porque ele contém tantos produtos lá dentro, e eu queria que você falasse sobre isso. Sim, claro, com muito prazer, sem dúvida. Bom, porque em primeiro lugar nós entendemos, nós temos uma necessidade fisiológica, biológica muito forte, muito grande, devido hoje num tempo que nós vivemos, que nossa alimentação é muito enfraquecida. Você pode ver que quando você vai olhar nas prateleiras dos supermercados e aonde você for fazer suas compras para fazer a tua compra, para fazer a tua alimentação, você vai ver que o que tem de transgênicos, transgênicos. Infelizmente. E assim, e aí a gente vai ver que na grande maioria das pessoas, elas não têm hábito de plantar as coisas para comer, para poder colher e comer. Então nós compramos tudo. E aí corre, por exemplo, ali a nossa fragilidade que nós estamos desenvolvendo. Por isso que Deus nos deu a graça para que a gente pudesse desenvolver um produto tão fantástico que é o Proloi, onde nós temos mais de 400 princípios ativos nele, e onde nós temos ali a capacidade de poder ajudar a pessoa para que ela possa refazer, se regenerando, restaurando, aonde as nossas células elas começam a ser reestruturadas, beneficiadas com tanta graça, com uma forma que nós temos assim uma situação que muitas vezes, quando nós deixamos de utilizá-lo, para quem já tem hábito de utilizá-lo, ele fica 2, 3 dias sem usar, ele já percebe que, puxa, está faltando alguma coisa. Eu não quero ser isso. Eu agora não posso parar de jeito nenhum. Porque olha, é bom falar nisso, porque eu acho assim, que nós somos um carro, né?
E cada um com um carro, cada idade, né? Assim, e todos os carros, tem carro que anda mais devagar, que perdeu a potência porque é muito velho, né? E tem uns carros que vai mais rápido. Mas todos eles estavam precisando de uma coisa aqui, uma coisa lá, porque se não tiver essas manutenções, acabamos que destruindo elas, né? Elas ficam abandonadas. Mas vai ter um dia em que nós vamos ter que encostar esse carro para ver realmente o que é, né? Então, aí a gente vai estar com as veias endurecidas, nós vai ter que ter um monte de problemas para consertar e fica complicado, né? É verdade. Então, aí, quando a gente se depara que tem algo assim, por que tem alguma coisa assim que faz uma diferença tão grande? É que existe uma situação, uma ação que o Proloi, por exemplo, produz no nosso corpo, que são para beneficiar a nossa imunidade. E existe dessa nossa imunidade, porque a nossa imunidade é um grande exército que nós temos dentro de nós. Verdade. Que trabalha para poder ajudar para que nós devemos ficar sempre saudáveis. Essa é a função da nossa imunidade. Só que dentro dela, ela é dividida com muitas hierarquias. E entre elas, nós poderíamos dizer assim que tem uns grandes poderosos. Quem que são os nossos macrófagos? Quem são eles? Os generais, aqueles que mandam, que comandam, que dão ordem, que vão dizer assim, você faz isso, você faz aquilo, passa a mensagem daqui, passa a mensagem de lá. E daí todo mundo tem que se mexer, porque é o general que mandou. E isso começa a acontecer imediatamente no organismo da pessoa. E por isso uma coisa maravilhosa. Sabe o que eu exemplifico? Sabe aqueles bonecos de pano que fica assim, que no imposto de gasolina principalmente, que fica lá com os braços abertos, o dia inteiro se mexendo lá? De repente, a pessoa tá lá meio murcha, igual aquele boneco que tá sem o ar, fica meio murcho. E quando toma no Proloi, então ele pega, levanta e fica, sabe? Exatamente. Né? É isso. É impressionante mesmo. Ainda tem uma coisa que é muito, muito bem importante a gente poder sempre lembrar, porque as pessoas não têm hábito de ouvir isso, então às vezes não guardam isso na hora. Mas é bom a gente, às vezes, sempre quando a gente pode repetir, deve repetir. Nossas necessidades são fisiológicas, biológicas, que são as nossas vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas, tudo aquilo que o corpo precisa para funcionar. Para que ele venha trabalhar. Quando você está tomando o Proloi, então significa que tudo que você precisa de minerais, que são muito importantes, todos na verdade, todos são importantes, mas dos minerais que são um custo mais caro, quando a gente precisa correr atrás para poder requerê-las. Então, quando você usa o Proloi, tudo que você precisa, necessita de minerais, ele vai te ajudar a multiplicar os benefícios dela, até da tua comida. Quando você está tomando Proloi, na hora do café, na hora do almoço, da janta, você vai ver que aqueles nutrientes, o ovo que você comeu, aquela comida gostosa que você comeu, aquela fruta maravilhosa que você comeu, ela vai ser multiplicada, podendo multiplicar até 8 vezes quando a pessoa precisa. E quando ela já tem de sobra, o próprio organismo, por causa do Proloi, mais uma vez, o que vai acontecer? Ele vai ajudar a eliminar, para que não haja acréscimos ou aumento exagerado. Isso não vai acontecer. Então, quando você vê, a grande maioria, nós temos carência, muita carência. As vitaminas poderão se multiplicar até 5 vezes. Então, só disso, quando a gente fala, a gente diria assim, o Proloi já é o máximo, é uma coisa muito maravilhosa. Agora, Valdir, você poderia me falar uma coisa que um cliente questionou, né? Tem uma fruta chamada graviola, né? E eu já ouvi falar há muito tempo, gente, eu não sei, estudos feitos, inclusive, né, fala sobre a graviola. E aí na internet tem bastante notícias sobre graviola. Poderia me falar um pouco sobre isso? Sim, com muito prazer. Sim. No ano 2001, eu tive uma experiência, eu fui fazer uma pesquisa a pedido, por exemplo, de uma grande indústria,
e para fazer e trazer informações sobre a graviola. Eu fui para o norte do Brasil, Sim. Eu fui até Belém, depois de Belém eu fui para Altamira. Na cidade de Altamira, que é um município, é considerado o maior município do mundo, Sim. é Altamira. Sim. Eu estive lá por 3 semanas. E nessas 3 semanas, para que eu fui para lá? Exclusivamente para acompanhar, para descobrir o que é que o povo nativo, ou por que essa graviola, de repente, trouxe uma informação tão poderosa, por exemplo, para nós. Então, quando eu estive lá, eu vi com meus próprios olhos muitos, aliás, para entender, né, lá na região de Altamira tem a usina muito famosa, por exemplo, hoje do Brasil, que é a usina Xingu, parece que é isso, do Xingu, que é lá Sim. no rio Xingu mesmo. Sim, sim. E ali onde é que tem a última queda de cataratas, tipo, que é uma queda de água que tem desse rio, Sim. ali os navios, eles encostam, por exemplo, que são navios que vêm pelo rio Amazonas, Sim. e eles podem encostar até ali próximo, junto ali, onde é que é essa água que cai, Sim. que é a última queda de água do rio Xingu. E ali eu vi muitos, mas muitos e muitos containers sendo, por exemplo, carregados de graviola, levando embora do Brasil, levando para nações como na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, em muitos lugares. E para nós aqui a gente nem conhece, tem pouco conhecimento. E aí eu fui para me aprofundar, para poder descobrir o que é essa maravilha graviola, que é a graviola. E aí descobrimos que já existem estudos que falam profundamente da importância dela. Que ela, quando uma pessoa, por exemplo, tem alguns tipos de tratamentos que ela faz, que são muito, muito, muito fortes, e ela é considerada, pode chegar a ser até 10 mil vezes. É até um exagero a gente falar um negócio desse, mas é ciência. Chega a ser 10 mil vezes mais poderoso do que alguns tipos de tratamentos que são os mais eficazes que a gente conhece até nos dias de hoje, para aquelas doenças graves que as pessoas às vezes desenvolvem. E aí, desde lá, eu tenho, por exemplo, recomendado, onde eu tenho hoje milhares de pessoas, que utilizam né, a graviola por meio, inclusive, do próprio Proloi, justamente por quê? Porque ela tem algo que é quase, dá para dizer assim, uma coisa divina, e tão maravilhosa. E nunca, jamais eu tive alguém para dizer assim, olha, eu tomei a graviola, eu tive alergia, eu tive não sei o que, tive isso, aquilo. Exatamente. Não existe. Nunca, isso no meu tempo, imagina, são mais de 25 anos que eu participei, por exemplo, disso tudo, e eu não vi até hoje alguém, por exemplo, lá que teve que parar porque teve uma reação desagradável. Então, não existe. E foi até muito interessante, né, o senhor falar tudo isso. Por quê? Porque eu já vi também na internet falando que a gente não pode comer batata doce. Olha só! Batata doce que não tem nada a ver. Fala que, porque não pode, porque tem isso, tem aquilo, pode prejudicar isso, aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, até batata doce eles estão falando que não pode comer, né? É claro, é como eu até liguei perguntei para a inteligência artificial, perguntando se ele poderia se aprofundar sobre esse produto, a graviola, né? Sobre a graviola principalmente. Sim. Aí ele falou assim, se você comer em grandíssima quantidade, sim, pode fazer algum efeito contrário, mas quem é que vai ficar... Sim, tudo que é além do normal, ou vamos dizer, coisa exagerada... Sim, vai fazer mal. Então, aí já um terapeuta ouvi dizer que fez mal, ele pega já publica aquilo. É ruim isso, né? Puxa... Dona Eda, tem uma coisinha que eu lembrei agora. Eu vou falar isso para os nossos ouvintes poderem entender. O povo nativo disse para mim assim, quando você está perdido na mata, e você vai ver, por exemplo, ali que você vai começar a passar fome, então você quer comer alguma coisa e você não sabe o que você vai comer, porque existem frutas que são veneno. Né? E tem frutas que realmente vão fazer mal, sem dúvida nenhuma. E aí ele disse o seguinte, a fruta, a graviola,
os passarinhos, quando ela amadurece, que ela ainda esteja no pé, os passarinhos atacam. Quando eles atacam, em 2, 3 dias, aquele baita fruto já foi, já era. Isso. Eles já comeram tudo. Os macacos amam comer ele. Então, se os passarinhos comem, por que nós não vamos poder comer? Por que não vamos comer? Exatamente, né? Que está lá, disposto aquela fruta enorme, linda de morrer, né? Caiu. Sim. Eu gostaria que agora o senhor continuasse a falar dessa história lá dos passarinhos que comem também graviola, né? Sim, sim. Porque quando você está perdido na mata, aí você de repente vai chegar uma hora que você vai ter fome, você vai precisar comer alguma coisa, porque o corpo precisa de energia. E aí, as informações que o povo nativo, por exemplo, ali, eles têm como orientação, você tem que olhar o que os passarinhos estão comendo. E aí você vai ver que os passarinhos comem, sim, a graviola, e eles têm preferência, inclusive, pela graviola. E aí, quando eu estou falando da graviola nativa, aquela graviola que está ali no meio do mato, que está ali a 100 quilômetros longe, por exemplo, das cidades, né, lá na selva. E aí você vai ver que os pássaros, eles têm preferência para procurar, para comer a graviola. É mais ou menos semelhante que nem a banana. Você vai ver que a banana, quando ela amadurece, se você não for rápido, você já não vai poder mais comer, porque os passarinhos comeram já tudo. É verdade. Assim, exatamente, a graviola acontece exatamente isso. Olha só. É uma coisa maravilhosa, tremenda. Claro. Então a gente pode se direcionar, então, para quem se perder uma hora na mata, aí procure a graviola, né? Porque a graviola vai, de alguma forma, né, sustentá-lo, né? Então, por isso que é o grande segredo. Porque quando a gente vê que os passarinhos dão tanta ênfase e dão preferência para essa fruta, porque ela tem algo muito especial. Claro. Então, quando nós vemos isso e quando nós começamos a ter a utilização dela, nós vamos ter um benefício maravilhoso, tremendo. Nós vamos acabar ficando quase um passarinho. Quase, exatamente. Sabe o que eu falo para as pessoas? Só falta voar, viu? Então, só falta voar. Veja bem, nós falamos bem isso porque tem pessoas que estão assim muito desanimadas, muito cansadas e muito doentes também. Qualquer coisa, pega um resfriado, uma gripe, da gripe vai para outra coisa, aí fica de cama naquele desânimo. Olha, eu tenho muito contato com professores, né? Hoje o ensino está assim muito difícil, porque as crianças estão também difíceis, então causa aquele estresse todo, né? Pessoas que trabalham em ambientes fechados, que ficam aí fechados todo o tempo, também vai se estressar. Tudo é motivo de estresse, hoje a palavra moderna, estresse, né? Então, para quem está sentindo dessa forma, porque é normal não, é anormal. Não seria normal porque é um ser humano e o ser humano não é anormal, mas que isso, o Proloi vai te dar mais um up na vida. E outra coisa, ele serve também para quem está recuperando de uma cirurgia? Sim, é o grande segredo. Por quê? Porque uma cirurgia é sempre um desgaste. Sim. O corpo, por exemplo, ali tem um travamento muito grande. Por quê? Porque a imunidade vai estar focando em cima para poder recuperar a ação da cirurgia. Sim. E aí que é o grande segredo. Aí sim que você jamais poderá, por exemplo, pensar deixar de lado o Proloi. Por quê? Porque quando você vai começar a usar ele, você vai fazer multiplicar por muitas e muitas vezes a capacidade do teu corpo reagir. De regeneração, então, aquela recuperação que levaria ali, de repente, um mês, 2 meses, você vai ver que em questão, por exemplo, de 10, 15 dias, você vai ter vontade de querer já começar a fazer suas coisas e a recuperação vai ser acelerada. Isso é maravilhoso. Então, o Proloi é realmente magnífico, sim. De verdade, Eu tenho a funcionária aqui, a Nath, né? Que é aqui, ela é meu braço direito, e o marido dela teve que operar o joelho, só que o ortopedista não falou para emagrecer, ele tem 100 e poucos quilos. Isso já foi, esse foi o primeiro erro. Mas ele operou assim, ele tirou só alguns meniscos, as lascas de meniscos que estavam no joelho, né, que ele já estava perdendo o menisco todo, perdeu, aliás. Então, mas isso causou uma lesão.
E nisso inchou muito, ele ficou muito triste, ele ficou, chorava, ele desanimado, sabe? Medo de não recuperar outra vez, né? Aí a Nath falou assim, não vou levar, porque ele não vai tomar. Ele trabalha num hospital, olha só. Ele é mais assim, né? O que os médicos mandam mesmo. Mas tá certo. Mas eu falei assim, Nath, você não sabe o que é dor no joelho, porque eu tive muita dor no joelho. Então, vai levar sim. Eu falei, mesmo que, sabe, ajudei ela a comprar tudo. E olha, 3 dias depois, o resultado para mim foi que ele está mais animado, mais sorridente, sabe? Dói, mas ajuda, a gente. Tem que pensar que o emocional, estando bem, a dor, não tem problema. Você vai, de alguma forma, lidar com ele, né? E vai ajudar ele a sarar, porque a cabeça é muito importante, né, Valdir? Exatamente, sim. É tanto que nosso corpo, que tem... Outro dia eu falei que nós temos 150 mil quilômetros, por exemplo, de veias capilares do nosso corpo. 25% estão só no nosso cérebro. Nossa Então, Senhora. veja a quantidade de necessidade, por exemplo, a gente tem para ligar com o nosso cérebro de sangue. Sim. E quem é que faz isso? São os nossos capilares, veias, artérias, que estão no corpo geral. Sim. Mas, quando você vai ver que você tem, por exemplo, ali, que os nutrientes chegam, a energia chega no destino certo, para que o corpo possa, por exemplo, reagir, e ele possa, por exemplo, se movimentar de novo e voltar à força de novo, o ânimo de novo, onde você vai ver que os neurônios da pessoa, elas começam a ficar tranquilas, mais à vontade, vamos dizer assim, não tá aquele que não fica apavorada por qualquer coisa. E quando ela percebe que a vida dela, por exemplo, começa a fazer sentido, é a melhor coisa da vida. Claro. É ver a vida. Deus nos deu a vida para viver, mas depende de nós. Com certeza. Depende de nós. Depende de nós mesmos. Pois Valdir, estamos aqui agora a última pergunta para nós encerrarmos aqui, né? Então, o ProLOI abrange tudo, né? Eu acredito assim, depois que eu comecei a tomar o ProLOI, pensei assim, nós somos um todo, né? E dentro desse todo tem todos os nossos órgãos, sangue, via e tudo mais. O ProLOI vem a juntar tudo isso, né, ajudando um órgão, outro e outro. É claro que isso não dispensa o tratamento médico, não dispensa um tratamento que você precisa para o joelho, né, alguma coisa assim que vai melhorar sua cartilagem ou outras coisas. Então, é isso mesmo que eu estou pensando? Sim, exatamente, é verdade. Né? Por quê? Porque o que ele vai ajudar tudo aquilo, porque ele não é 1000%, não é, vamos dizer assim, tudo que o nosso corpo necessita. Exatamente. Então a gente precisa, sim, não pode deixar de lado, por exemplo, ali, para quem tem o seu profissional, seu médico, algum terapeuta, ou de repente até mesmo, por exemplo, lá, alguém que ajuda, por exemplo, ali, para poder ajudar a saúde dela, a pessoa precisa de ajuda, precisa se cuidar. Com pode certeza. deixar de lado os exames, não pode deixar de lado de ter conhecimento de si próprio. Sim, e aí entra a grande questão para você poder desenvolver, por exemplo, o teu organismo adequadamente. Quem entra para tudo isso é o ProLOI, né? É o ProLOI que vai fazer conciliar como um todo, né? É isso aí. Então, um grande abraço para o senhor. Muito, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Espero que o senhor possa participar mais vezes, né? Muito, muito obrigada mesmo. Então, até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Tchau. Então, estivemos aí com o nosso naturopata, né? É o Valdir Banks, e falou sobre o ProLOI. Tá? O ProLOI está sendo vendido no Espaço dos Aromas e temos orgulho de falar que nós somos os únicos representantes aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Quem quiser fazer seu pedido pode ligar nos telefones 5589-5375, 5589-5375 ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628, 11
98605-4628. E você que quer dar um pulinho aqui, falar comigo, falar conosco, pode vir na Avenida Fagundes Filho, 1037. Pessoal, lembrando que nosso programa vai amanhã ao ar às 9 horas, todos os sábados, das 9 às 9h30. Um grande abraço para vocês, ouvintes, muito obrigada. Se você está na rua, um bom retorno para casa. E a você, a dona de casa, que está em casa, um grande abraço, uma boa noite.